Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga o que vem mudando na relação entre pais e filhos. Como anda o equilíbrio entre dar o sustento, o afeto e dedicar tempo às crianças? Nesta família que se diverte junta com jogos de tabuleiro, os filhos são os personagens. Mas olha, há um grande caminho a ser percorrido. Muitos bebês ainda são registrados só com o nome da mãe. A preocupação dos pais que precisam ensinar as crianças a enfrentar o racismo. Uma criança que, por exemplo, com 8 anos dentro de casa, ele já sabe que ele não pode, por exemplo, estar de casaco numa loja com a mão dentro do casaco. E o desafio de cuidar sozinho dos filhos, mesmo que eles sejam muitos. Tem lugar para a mulher no mercado de trabalho, nas reuniões sociais, nas grandes decisões. Para o homem, tem lugar de cuidador dos filhos, de cozinheiro da casa. O lugar da mulher é onde ela escolher. O lugar do homem é onde ele quiser. Ter um filho muda a nossa visão do que realmente importa. Ser pai faz você se conhecer melhor. São sentimentos de mulheres de todo o Brasil. São conclusões de homens que dão afeto aos filhos. Tiago tem 4 filhos. As questões das crianças estão sendo vividas com afeto, confiança, muito amor envolvido e a presença ativa do pai. Sabe aquela coisa de quando você se machuca e você fala assim, quando você é adolescente, faz uma besteira, se machuca, meu pai não pode saber disso. Eu não queria que os meus filhos pensassem assim, eu queria que eles falassem, eu preciso contar para o meu pai. Você vai se curando, sabe, nesse processo todo. Enquanto você abraça o seu filho que está chorando, você está recebendo também aquele abraço que faltou lá atrás. Quando você se machucou e precisava de um abraço e ouviu um, para, menino não chora, sabe, tá parecendo a menininha. A gente precisa lembrar que os meninos também sentem. E quando eu falo para o menino que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser machão, eu estou fazendo o quê? Estou mandando ele reprimir um monte de sentimento que vai ficar ali guardado dentro dele e aquilo vai voltar em algum momento e ele não vai ter com quem compartilhar. E isso é muito solitário. Tiago tinha 17 anos quando ele e o pai se afastaram. Quando teve o primeiro filho, quis fazer diferente. A ausência do teu pai te fez querer ser diferente? Sim, me fez porque eu queria criar um caminho novo para mim, que fosse meu com os meus filhos, né? E tem muita gente que se confunde achando que quando você decide fazer algo diferente, que fizeram com você, é porque você quer ser melhor do que seus pais, porque eles erraram, porque eles foram terríveis. E não é sobre isso, é sobre você descobrir o seu próprio caminho. Tiago é autor de vários livros e se formou em psicanálise no meio desse mergulho na paternidade. Mergulho mesmo. Alguns dos momentos de diversão em família acontecem com jogos de tabuleiro que ele mesmo cria. Os próprios filhos são personagens. O Dante é a carta 10. Carta 8, Gael. Eu gosto de tudo que o papai faz. Até o arroz dele é delicioso. Maia é a carta 4 e a pequena Cora é a carta número 1. Agora, Maia, tenta descobrir qual que é o cachorro de língua amarela. Vamos lá. Opa! Ó! Acertou? Sim! Muito bem, então você guarda ele na sua casinha aí, ó, no seu campinho. O Tiago tem uma casa em constante movimento. Ele e a mulher Anne são parceiros na criação dos filhos. Ali tem divisão de tarefas e aprendizado diário. Sou um cara muito diferente de quando eu me tornei pai, muito. E ainda me mudando, né, o tempo inteiro, assim. Tiago foi um dos pioneiros no Brasil a falar sobre comunicação não violenta e paternidade afetuosa. E na época não tinha muita gente, principalmente muitos homens falando sobre isso. Era um dos pouquíssimos que falavam sobre isso. E comecei a partir um pouco para esse caminho de falar como que a gente pode cuidar dos nossos filhos de uma forma mais carinhosa, mais respeitosa, sabe? Sem usar gritos, sem usar punição, sem usar violência. E como que isso estava funcionando para mim. Esse aprendizado para o Humberto começou na pandemia. Enquanto a mulher trabalhava, ele, professor e escritor, passou a ficar mais em casa e mais presente. Eu tive um pai provedor,
mas que não falava comigo sobre os meus sentimentos, essa coisa do eu te amo, do beijo, isso não fazia parte do meu dia a dia. Eu ficava naquela dúvida de será que eu vou conseguir ser um pai afetuoso? A própria ancestralidade encontrou as respostas. E a cultura africana te ajuda na criação dele, na sua paternidade? Nossa, a cultura africana é basal. Primeiramente porque a cultura africana é matriarcal. Então coloca a mulher no centro. Isso me ajudou demais, porque tirou qualquer possibilidade do machismo afetar essa nossa relação. Se eu visse esse lugar do cuidado como inferior ou como apenas do feminino, como normalmente se vê na nossa cultura, eu não teria conseguido, né, acolher o meu filho, não teria conseguido paternar. Então eu devo muito à ancestralidade africana por ter aprendido outros repertórios mesmo, né? Então, Apolo está dentro do espectro autista. E Humberto descobriu que os povos africanos têm um outro ponto de vista sobre o que é o autismo. Tá bonito, cara! A pessoa neurodivergente, ela é enxergada como alguém que tem canais abertos para transcendência, canais abertos para ancestralidade, canais abertos inclusive para outras dimensões. E através do autismo dele, você descobriu que você também era. Como é que foi isso? Exatamente, nossa. Os filhos realmente são presentes, né? São, com certeza. Tem um provérbio africano que diz que a gente herda o mundo dos filhos. E essa é uma grande verdade. Eu lembro que um dia a gente estava ali na sala e o Apolo estava ouvindo musiquinha. Ele gosta muito de música. Aí ele ouvia a musiquinha do Márcio Soldado, a musiquinha acabava, ele repetia outra vez. Ela terminava, ele repetia novamente. E aí, vendo aquilo, me lembrei que eu fazia a mesma coisa, né? E aí aquilo me despertou. Será que eu também estou no espectro? E aí fui investigar e descobri não apenas o autismo, mas descobri também que eu tenho TDAH, dislexia, altas habilidades e superdotação. Quando eu olho para um laudo, o laudo diz que o autista não se comunica, o autista não fala, o autista não expressa ideias. E eu sou professor, palestrante, tradutor, revisor, escritor, 6 livros publicados. Então o diagnóstico ele não é uma sentença. E com esse mundo novo pela frente, Humberto queria trocar experiências e dividir conhecimento. Eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E os pais que surgiram deram a ideia de fazer um grupo de discussão de paternidade nas redes sociais. E assim nasceu o grupo Pais Pretos Presentes, das redes sociais para a vida. Palavras como afeto, presença, compromisso ainda significam desafios para muitos pais. Se incluirmos outras dores, como o racismo, por exemplo, pode ser ainda mais difícil. Esse grupo de pais encontrou no coletivo a força para fazer a diferença. Teve um pai dizendo que o filho de 4 anos apenas não queria ir para a escola porque ouviu de um coleguinha dizendo que ele não gostava de sentar perto de menino preto. Ele é uma criança, mas ele não pode agir 100% igual aquelas outras crianças brancas, por conta desse recorte racial. Sim. Ele é uma criança que, por exemplo, com 8 anos dentro de casa, ele já sabe que ele não pode correr na rua, principalmente se o carro da polícia estiver passando. Meter a mão nas coisas na loja. Ele não pode, por exemplo, estar de casaco numa loja com a mão dentro do casaco. Tudo que eu achava que eu sabia, eu entendi que eu não sabia nada depois que a minha primeira filha nasceu e agora que eu tenho 2, parece que não sei nada de novo, mas é reconstrução, porque eu me reconstruo todos os dias, assim. Eu acho que eu passei a existir quando eu me tornei pai, porque eu acho que eu me tornei homem de verdade. Eu era moleque antes. Quando um homem decide participar mais da vida do filho, acaba mudando também a vida da mulher. Facilita bastante não ter que ficar dizendo como é que é a vida de uma mulher, né? Ter que ficar falando para ele como as dores de uma mulher que trabalha fora, que tem essa dinâmica com o filho. Eu não preciso dizer porque ele vive isso. Então, ele também vive essa realidade que é trabalho e também cuidar do filho de uma forma bem mais presente. Então, fica mais fácil a gente dialogar nesse sentido. Obrigado de verdade pelo amor. Tem um provérbio africano que é essencial e que ele marca a minha trajetória, que é: uma pessoa é uma pessoa
através de outra pessoa. Eu preciso de outras pessoas para descobrir toda a potência que eu tenho. Isso só acontece na troca. % dos bebês que nasceram entre 2016 e 2021 foram registrados sem o nome do pai. 5% parece pouco? São 859 mil vidas sem pai. No ano passado, os cartórios emitiram 470 certidões de nascimento sem filiação paterna por dia. Números que refletem o descuido com os nossos pequenos brasileiros. Mas tem pai que faz o que pode para mudar essa história. Eu sou Andrew. Eu sou eu. Eu sou Yara. Eu sou o João. E eu sou o Daniel, o pai dos 5. A história do Daniel mostra que a paternidade pode ser exercida de diferentes formas. Ele adotou 5 crianças com o companheiro, Jonathan, e fez isso sem jamais ter sonhado em ser pai. O sonho de ser pai era do Jonathan, né, que é primo de 2º grau das crianças. E quando ele veio falar essa história para mim, né, de querer adotar as crianças, eu me assustei. Né? Eu falei, não, eu não quero adotar essas crianças. Você é doido, plena pandemia, né? E aí, não é a questão de não gostar das crianças. A preocupação minha foi na questão de não poder proporcionar a qualidade para as crianças, né? Uma boa comida, ter fralda, um bom remédio, um bom médico. E por que você aceitou? Porque eu amo muito ele, né? Amo muito ele. Eu passei dias e noites, olhava pro céu, pensava, meu Deus, tô me louco. Mas eu amo ele, meu Deus do céu. Eu amo. Jonathan, vai, vamos. Pega lá as crianças, vou cuidar dessas crianças com você. Mas as questões financeiras continuavam ali, elas eram reais. E a família precisava de ajuda para começar a vida nova. Então, Jonathan e Daniel decidiram se inscrever no quadro The Wall, do programa Domingão com Hulk. E me explica, Jonathan, por que vocês estão aqui? Olha, Luciano, nós somos muito sonhadores. Tá. E hoje a gente sonha, tudo que nós vamos pensar é pensando nas crianças. Hoje o nosso maior sonho é ter a nossa casa, para sair do aluguel, porque compromete muito a nossa renda. E oferecer também uma qualidade de vida melhor para eles. Olha, a casa não deu, mas o carro eu garanto. Vocês saem com R$73.151 mil no The Wall de hoje. Jonathan e Daniel. Dito e feito, o dinheiro comprou o carro. A vida nova com os filhos começava a engrenar. Mas o caminho não seria fácil. Mesmo antes de o programa ir ao ar, Jonathan começou a passar mal. Ele falou assim naquela cama, Dani, ele pegou a minha mão assim, e na cama ele falou assim, Dani, não abandona as crianças, cuida das crianças. Soltou. Soltou e foi aí que ele ficou agonizando na cama, e foi meu desespero. O Jonathan nos deixou. A gente gravou esse episódio do The Wall algumas semanas atrás. E o pouco tempo entre a gente gravar e a exibição hoje, a gente recebeu a notícia que o Jonathan faleceu de dengue hemorrágica. Quando um casal começa uma relação, nunca é para ficar sozinho. Ninguém pensa nisso. Mas acontece. A gente cria uma família, ela aumenta com os filhos, todo mundo faz 1000 planos e, de repente, o roteiro dessa história vira do avesso, sem aviso. Muda tudo, menos uma coisa. Quem é pai, continua sendo pai. Eu vou fazer aqui um pãozinho quente. A rotina do Daniel começa cedo, às 6 da manhã, e muitas vezes só termina no dia seguinte. Ele é enfermeiro e trabalha como socorrista no turno da noite, em sistema de plantão de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Se bem que descanso é coisa rara por aqui, mas o Daniel dá um jeito. Deixa o papai abrir. Ai, meu Deus do céu. Você para pensar como é que eu consigo fazer isso? Eu paro. Às vezes eu me sento ali no meu sofá, as crianças estão dormindo, é aquele momento que eu paro. Eu falo, meu Deus do céu, mas eu fiz tudo isso, eu limpei a casa. Vocês veem, né? A casa tá organizada, né? Quando vem gente aqui, Dani, mas sua casa é organizada, limpinha, né? Não tem um brinquedo assim. Olha, às vezes eu nem acredito que eu faço tudo isso. E consigo ainda deixar eles bonitinhos, impecáveis.
Bonitinhos, impecáveis, bem alimentados, felizes e muito amados. Não é pouca coisa. Tem muito trabalho nessa casa. E para ela existir, também teve muita ajuda. Depois de participar do Domingão com Hulk, Daniel recebeu doações. Graças a esse dinheiro, a família vive numa casa própria, com espaço para todo mundo e um quintalzinho para as crianças brincarem, para gastarem um pouco da energia. E essa turma tem energia, principalmente o caçula. Joãozinho, vamos tomar banho, escovar a boca, meu amor? Não tinha o botão para desligar. Nem o Joãozinho, nem criança alguma tem botão de desligar de vez em quando. Quem cuida sabe. Mas o Daniel prova todos os dias que o homem dá conta do serviço doméstico e da educação dos filhos, mesmo quando existem dificuldades. E a gente só pode imaginar como foi difícil chegar até aqui sozinho, sem o marido. Em algum momento você pensou assim, eu vou desistir, eu não vou conseguir? Olha, foi difícil porque eu pensei em desistir, porque me veio ansiedade, me veio depressão, né? Veio a saudade, aquela saudade grande, mas ao mesmo tempo eu falava, não, Deus, essas crianças precisam de mim. Eu lutava contra mim mesmo, contra os meus próprios sentimentos. São 5 crianças, 5 sentimentos, 5 idades diferentes, 5 personalidades. Eu olhava para eles e o Douglas, 13 anos, mas ela falava, você vai me abandonar? E eu falava, não, eu não vou te abandonar. Eu vou estar com você até o último respirar da minha vida. A gente é uma família. Daqui a pouco, a saga do primeiro pai solteiro a registrar no Brasil filhos gerados por fertilização artificial. E a mudança na lei que permitiu ao tio se tornar pai do Breno. A gente volta já. E até quase se tratar como avô, entendeu? Porque eu vejo aquela coisinha pequenininha e tudo, quero fazer todas as vontades, quero dar tudo e tudo. E ao mesmo tempo incorporando um papel que eu nunca tive, que é essa coisa da responsabilidade, do querer ser chato. Nessa parte eu sou bom, né? A vontade de ser pai era tanta que até o título de chato ele topa numa boa. A história da paternidade do Frederico não é lá muito comum. O pai biológico do Breno era o irmão do Frederico, o Pedro. O Fred era um tiozão querido. Só que o Pedro sofreu um acidente grave e não sobreviveu. O Breno tinha 8 anos. E aí, né? Destino, fortuna, a vida é assim, ela vai rodando. Então, que eu perco meu irmão, né? Por essas coisas assim, eu ganho um filho, né? Meu filho perdeu o pai, ganhou o outro. Nós fizemos um redemoinho das nossas vidas. Uma relação que nasceu da dor, de muita dor. Logo depois da morte do pai, a avó também partiu. Ele perdeu o irmão e a mãe, eu perdi o pai e uma avó que eu via todo dia. E aí a gente naturalmente se aproximou, foi criando uma relação e, né, foi se tornando meu pai aos poucos. É diferente você não jogar bola com o filho, né? Você ir para a cozinha com o filho. É assim, né? Porque não se pode exigir muito de mim e ele sabe isso também, ele não cobra. Eu não vou substituir meu irmão, né? Não vou. Mas vou agregar, vou trazer outras coisas diferentes. E vocês curtem cozinhar juntos? Bastante. Adoramos. Acho que foi a primeira coisa que a gente começou a fazer junto. A paternidade do Fred é registrada em cartório. Numa situação ainda rara no Brasil, o Breno tem o nome dos 2 pais na certidão de nascimento. É filho do Frederico e do Pedro. Isso só é possível graças a uma resolução recente na Lei da Paternidade Socioafetiva, com o reconhecimento de um segundo pai. E quando você faz o reconhecimento, você não precisa substituir um pai por outro, como é o caso da adoção. Na adoção, o pai e a mãe originais somem para entrar um novo casal, que vai cuidar. Um novo casal ou uma pessoa só. Com o reconhecimento de paternidade, não.
Tá lá o Breninho, lá, tranquilo. Eu sou adicionado no registro de nascimento dele como pai. Falei com a mãe dele, que concordou, a gente se dá muito bem, né? A Beth é muito presente. Então, se você pegar o documento do Breno, tá lá, filho de Pedro Paulo, meu irmão, Frederico, eu e Elizabeth. E o Breno é que não esquece, né? O que a moça estava preocupada? Que era irrevogável. Eu era uma criança que não tinha ideia o que significava irrevogável. Ela falou pelo menos uma dúzia de vezes. E aí eu comecei a ficar com medo. Aí depois, já ter assinado, eu descobri que irrevogável era para sempre. E vai ser para sempre. Qual é o abracinho? Como é que é? O abracinho é por causa do almoço. Quando ele é bem alimentado, ele dá esse abraço. Ele dá abracinho. Toda vez que ele come, ele dá abracinho. Já já, quando o companheirismo entre pai e filho vira parceria no trabalho e também nas aventuras no mar. A gente volta já.